finalmente, o último processo. É um agravo regimental da relatoria do ministro Jesuíno Rissato. Vossa Excelência ao relator. Sim, senhor presidente. Esse aqui é um agravo regimental do Ministério Público contra uma decisão minha, monocrática, que concedeu liminarmente o habeas corpus para determinar a soltura do paciente, que estava preso em razão de condenação pelo tribunal do júri, a pena de 15 anos de reclusão. Determinei que ele aguardasse o julgamento da apelação em liberdade. Ele foi julgado pelo júri, pelo tribunal do júri, e o juiz, em razão da pena, né, e do que dispõe o artigo 492, inciso 1, letra E, do CPP, determinou o seu recolhimento para cumprimento de pena. Havia aqui, esse processo já está comigo há um ano, e porque a ministra Laurita, na época, isso acho que foi em abril do ano passado, sugeriu que se aguardasse uma reclamação que havia no Supremo a respeito desse tema, e no Supremo essa reclamação foi julgada procedente, era uma reclamação contra um acórdão aqui do STJ, que determinou a liberdade do acusado. O STJ entendeu na reclamação que, o Supremo entendeu na reclamação que não caberia à turma ou ao órgão fracionário aqui determinar essa liberdade, porque indiretamente estaria negando vigência a esse inciso primeiro do 492, letra E, e ferindo aí a cláusula de reserva de plenário, né? Então, só que em agosto do ano passado, o Supremo, em recurso especial, recurso extraordinário, aliás, afetou para julgamento, né, com repercussão geral, o tema. E, então, foi para o plenário virtual, 4 ministros deram seu voto e houve o destaque para que fosse julgado pelo plenário físico, né, por todos os ministros, em razão do tema e da repercussão geral. Então, só que não há data marcada para julgamento. Então, eu, no caso aqui, penso que, enquanto o Supremo não decide essa questão em sede de repercussão geral, nós devemos aqui seguir o entendimento da turma. E esse entendimento que nós vemos, tanto acordos aqui da turma, quanto da quinta turma, tem entendido que não se aplica a prisão automática para cumprimento de pena em razão da condenação pelo júri a pena superior a 15 anos, igual ou superior a 15 anos, a não ser que haja os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, né? E não apenas em razão do cumprimento da pena, em razão da pena fixada pelo júri. Então, nesse sentido aqui, é que eu estou negando o provimento ao recurso do Ministério Público, ao agravo regimental, e estou mantendo a decisão monocrática que determinou que ele aguarde solto o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas estamos abertos aqui a qualquer discussão. Senhor presidente, eu fiz até uma observação aqui no sistema, porque eu concordo integralmente com o posicionamento do ministro Jesuíno Rissato quanto a este dispositivo. Eu, no início, vinha decidindo
tal qual acho que acredito todos os colegas, assim, no sentido de considerar que a determinação compulsória de recolhimento do réu à prisão após julgamento pelo Tribunal do Júri em condenações superiores a 15 anos violaria a presunção de inocência e estaria em desacordo com todo o sistema das cautelares que demandam uma expressa indicação dos motivos concretos, né, concretos e contemporâneos, para a submissão de alguém a uma prisão antes do encerramento definitivo do processo. Parece que este dispositivo trata efetivamente de uma execução provisória da pena, à medida que dispensa o juiz até de uma consideração em tom de motivação suficiente sobre a necessidade da cautela naquele momento. Ocorreu comigo e ocorreu com o ministro Ribeiro Dantas, não sei se com mais alguém, de termos essa nossa decisão, digamos, criticada expressamente em recurso extraordinário pelo Supremo, como o ministro Jesuíno mencionou, e nos foi determinado rever esse entendimento, e assim foi feito, né? E como nós somos uma corte de precedentes que cobramos dos tribunais essa postura, não podemos também agir em desacordo ao que entende o Supremo. É evidente que lá não se concluiu ainda o julgamento deste recurso extraordinário, mas já há uma maioria de 6 votos, tudo indicando que se considerará constitucional o dispositivo. Como eu fui instado a rever a posição, apenas poderia, se não o desejasse fazer, submeter a questão ao Conselho, à Corte Especial, instaurando, portanto, um incidente de inconstitucionalidade, né, do dispositivo. Eu trago essa ponderação, porque eu tenho, a partir de então, eu tenho feito ressalva do meu entendimento pessoal, mas tive de ajustar-me a este entendimento que vem do Supremo, né? Não está concluído, não está, mas... já tem maioria formada. Hã? Já tem maioria formada. Já tem maioria, né? Então, não sei se vale a pena ficarmos insistindo numa tese que, embora contrarie a minha convicção pessoal, é a que me parece sairá vencedora no Supremo. A única preocupação que eu tenho, ou seja, eu sei que já existe uma maioria, mas a questão não está pacificada, tanto não está pacificada que foi afetada ao plenário presidencial. E a minha grande preocupação é que nós estamos tratando da liberdade. Amanhã vem o tribunal e há claro. uma reviravolta e se entende inconstitucional esse dispositivo, ou se entende que a prisão, mesmo no caso de 15 anos, deverá ser necessariamente fundamentada. E aí? Ou seja, como é que nós vamos fazer isso? Isso é bem possível mesmo. Hã? É bem possível. Como é que nós vamos fazer, ou seja, em relação ao dano causado, que é um dano, não é que seja quase irreparável, é um dano irreparável, né? Ou seja, a pessoa vai ficar presa, nós não temos previsão de quando o Supremo vai julgar essa determinada questão. Eu continuo entendendo, ou seja, em vários casos eu concedo a liminar e, na verdade, eu acabo esperando o pronunciamento do Supremo. Se os senhores se sentirem, eu posso pedir vista do processo, para mim não tem problema nenhum. E aí evita... Mas, de qualquer maneira, eu estou só relatando uma situação que, para mim, pessoalmente, é muito desconfortável, porque eu penso de uma forma e tenho agido de outra. Porque, enfim, não quero também ser chamado a atenção dizendo que eu estou decidindo contrariamente ao Supremo, né? Mas, realmente, situações concretas de pessoas que estão tendo a execução da pena antecipada. Talvez pudéssemos pensar em conceder liminar e aguardar o mérito eu tenho feito para após o julgamento concluísse no Supremo. A liminar foi concedida por mim em decisão monocrática. Então, o resto está em liberdade. Nós estaríamos, se prover o recurso do Ministério Público, nós estaríamos revogando a monocrática e determinando a prisão. Né? Eu peço vista, então. Então, a turma, após voto do eminente relator, negando o provimento ao agravo regimental, pediu vista o ministro Sebastião Reis.